boa tarde. Meu nome é Vitor e esse programa vai levar até vocês aí conhecimentos gerais na área de gastronomia, de cozinhas profissionais. E hoje, meu parceiro de bancada, de programa, hoje ele é o meu entrevistado, ele é o nosso entrevistado. Então, Almir, vamos entrar naquele assunto que pouca gente dá importância, mas é uma das partes fundamentais do ramo da gastronomia, né? Que é a exaustão, que é uma área que você entende muito aí. E vamos falar um pouco dos equipamentos que... Você tá bem, né, Almir? Tá legal aí, tomou uma aguinha aí, tá de boa? te peguei sob pressão, né? Sob pressão, essa é a proposta, né? Olá, pessoal, sou o Almir, a gente tá com esse projeto do podcast aí, isso vai elucidar muitas dúvidas do pessoal do ramo de cozinhas profissionais, de cocção e todo o contexto. A gente tem muita informação para passar para vocês. E hoje estou eu aqui na sob pressão, do lado de cá, que é falando um pouco aí sobre exaustão, dando algumas informações relevantes para vocês, mas a gente vai com os próximos episódios, próximos vídeos, a gente vai explicar melhor tudo, mostrar com imagens, entrevistar alguns parceiros aí do mercado que já está com a gente há muito tempo. Isso vai ser bem interessante e bem construtivo para todos nós aí. Então vou começar aí, vou mandar bala aí, vou te colocar sob pressão, cara. Sobre exaustão, no caso, hoje. Sobre a pressão da exaustão. A gente tem um monte de tipo de exaustão, né? Eu sou do ramo, sou da área, mas a gente não sabe tudo. E às vezes eu vejo que eu me pego, eu fico, caramba, tinha isso também existe esse tipo de exaustão? Eu não sabia. Então tem vários tipos de exaustão aqui, capelas de exaustão de coifa, que são as capelas de parede, né, capelas centrais, entre outras aí, mas capela de exaustão, coifas, capelas de parede, pro pessoal que não conhece. Sim, sim. Fala pra nós aí, o que é isso aí, capela, cara? Captor, coifa, goifa, tudo nome. Goifa também? Tem cara que chama goifa, mas não é minha goifa. O cara acha que a coifa é o exaustor, o cara acha que o exaustor é a coifa. Então, assim, é de fato, Vitor, você tocou num ponto muito importante aí. É de fato pouco conhecido, tá? A exaustão. Então, o cara conhece muitas vezes ele sabe que ele já escolheu ali a chapa, se ele vai usar fritadeira, se ele vai usar fogão, 2, 4, 6, 8 bocas, mas dificilmente ele tem conhecimento real da necessidade de uma exaustão eficiente. Então, assim, partindo para o que você me perguntou sobre modelos. Existem modelos de uso. Vou falar em uso. Uso você tem. Os tradicionais, né? Parede, que é a coifa de parede, que hoje nominava assim, antes se usava muito termos 2 águas, 3 águas, 4 águas, isso definiu o desenho da coifa. Coifa piramidal, por exemplo. Para aquele tem ideia do que é, porque ele liga o botão, fez barulho, tá sugando. Sim. Mas ele não sabe identificar se ela é do centro, se é de parede. Vamos falar para esse rapaz leigo que está começando agora no mercado. Sim. A coifa de parede, ela está localizada, grudada na parede, é isso aí? Isso tem a ver não só com o seu desenho, com o seu projeto, da sua cozinha, do seu restaurante, da sua hamburgueria, da sua pastelaria, isso vai... qualquer situação. Quando a gente fala, por exemplo, coifa de parede, é quando ela está de fato na parede. Então você tem acesso aos equipamentos de um único lado. Então, às vezes, essa coifa está encostada numa parede e as paredes laterais estão distantes, muitas vezes essa coifa está encostada na parede de fundo e na lateral, ou direito ou esquerdo, o que favorece a exaustão. Tudo isso tem a ver com o resultado de exaustão. Então, quando você se faz cálculo de exaustão, a matemática, ela envolve os lados da coifa expostos. Então, por exemplo, a coifa de ilha. A ilha é central, a coifa de ilha mais coifa de ilha que ficaria no centro, aqui, sem encostar nas paredes. Sem encostar nas paredes. Então, você tem ali 4 pontos de exaustão. Então, ali você tem uma coifa central, ela demanda mais exaustão por estar exposta nos seus 4 lados. Então, você precisa compensar essa situação. Quando ela na parede, ela demanda menos exaustão. Né? Então, que assim, é a parede protegendo. Exatamente, já não tem corrente de ar, então tudo isso tem que ser analisado. Eu quero colocar uma coifa central no meu restaurante, o restaurante do cara tem janela para todo lado. O que vai acontecer? A corrente de ar vai deslocar o ar quente, que é mais leve, muito mais fácil. Então, uma corrente de ar desloca o ar, não permite que a coifa, não chega nem até a coifa. E aí põe a culpa no... Aí acha que a exaustão não tá boa, e muitas vezes é corrente de ar. Isso eu já resolvi muitos problemas desse tipo. Então, assim, voltando para os modelos, eu gostaria de falar sobre a coifa piramidal, que foi o início das coifas. Essa é tradicional, a tradicional, antiga, que não tem nem filtros.
Então, a coifa sem filtro, você tem exaustão direta, ela leva todos os poluentes embora, acumula no tubo e vai parar no O exaustor. filtro, mais uma vez, é aquela é a aletada, né? Isso, São as chama, aletas o inversas. convencional é o filtro inercial. São paletas intercaladas, fazem com que a velocidade do ar jogue os poluentes nas paredes desse filtro e retém ali, se estima em 60% de retenção de poluentes. Ele chega a 60%? Se respeitar a velocidade, vazão e pressão adequada, sim. Porque ali não tem nada. Não. Ali, na verdade, são chapas de aço, Sim, que são intercaladas ali numa caixinha, sim. colocadas ali embaixo. O ar quente subiu com as partículas de óleo, que está quente, grudou Exato. e escorreu. Aquilo, 60%. Se você respeitar a velocidade, sim. Se você que velocidade, eu mesmo? Então, existe a velocidade do ar. A coifa a gente não vai tratar hoje de termos técnicos, vamos passar informações técnicas hoje. Mas Mas só um ampassant para mim. A exaustão é pura técnica, é pura matemática. Então, assim, uma coifa de 1 metro por 1 metro, ela demanda uma velocidade de ar, de exaustão, de velocidade de pressão e vazão. São 3 fatores a ser considerados. Além da distância entre o ponto de calor, de gerador de calor, que tipo de poluente está gerando, se é partícula leve, se é pesada, se é sólida, como churrasqueira, por exemplo, se é uma fritadeira, um chá e broiler é pesado, extremamente pesado. Chapa e broiler, e chá e broiler é um dos equipamentos de maior produção de gordura, né? E aí, como que você tem uma exaustão boa numa coifa piramidal utilizando equipamentos como esse? Não tem? Não tem, porque a coifa piramidal é muito deficiente. Por quê? Porque ela tem a função de distribuir, então a exaustão é central, então ela tem o formato de pirâmide, só que as extremidades são muito deficientes. E nós são muito deficientes. Só que ela é antiga, né? É os primeiros modelos que chegaram. Mas utiliza-se muito ainda hoje, hein? Utiliza-se muito. Ainda tem, assim, ainda se faz. Por qual razão? Por desconhecimento técnico. Sim. A quadrada é a mais eficiente. Assim, Uma vez que você tem a possibilidade de distribuir os filtros ao longo da coifa, você tem 2 funções do filtro na coifa. O nome sugere, filtrar, e você tem a distribuição da vazão. Porque uma coifa de 3 metros de comprimento, por exemplo, ela vai utilizar 5 ou 6 filtros, depende do desenho do fabricante. Mas vamos falar em 5 filtros. Então, eu tenho uma coifa de 3 metros, vou chutar um número aleatório, aí preciso de 100 metros cúbicos de vazão para essa coifa, tenho que respeitar lá seus 7 metros cúbicos de velocidade, 7 segundos, né, de velocidade, e aí você tem o filtro. Se eu colocar essa vazão toda, que eu calculei para uma coifa de 3 metros, numa coifa de 1 metro e um filtro só, eu tenho perda de vazão considerável. Vai levantar filtro, vai fazer barulho, vai gerar um monte de problema. Como é que você regula isso aí? Você não regula, você dimensiona. Então, mas se o cara tem uma coifa lá, chegou, já tá lá, ele te chama para resolver o negócio. Sim. Existe a possibilidade de resolver? Depende. Ele vai ter que trocar ela? Depende, eu já teve casos. É o motor, é o duto? Vou citar um exemplo. Fui num cliente na Zona Leste. Cheguei lá, o cara tinha uma fábrica de biscoito de polvilho. Precisava captar calor do forno. Simples, não tem partícula pesada, não tem nada, forno a gás, basicamente calor. Esse cara me chamou até lá longe pra danar. Fui lá, se perde ali, meio período num deslocamento, né? Todo por sua conta. Eu não cobro visita em São Paulo. Fui até lá e fiz o orçamento pro cara. Aí passei a proposta pra ele: olha, sua coifa vai ter tanto, portanto, seu duto de exaustão tem que ser tanto, porque sua coifa exige. Quem define o diâmetro do tubo é a coifa, não é o contrário. O tamanho da coifa me diz o quanto de ar eu preciso tirar de lá, além do tipo de poluente que ele vai ser gerado. Se é só calor. Mas e o duto? Então, o duto vai ser dimensionado por isso. Se eu colocar uma coifa gigantesca. Um tubo de 30. Funciona? Acho que não. Então, motorzinho barato. Não tem jeito. Existe uma técnica que precisa ser respeitada. Não é a norma técnica, não é criada à toa. Ela está lá para ser respeitada. Você tem que, no mínimo, chegar próximo dela. Às vezes não precisa ser 100%. Você consegue próximo disso, porque assim, como eu falei, os números são velocidade, vazão e pressão. Então, pressão eu tenho que calcular perda de carga. Então, se eu uso, eu tenho uma coifa de 3 metros, mas ela tem um tubo para sair do telhado, sobe reto ou laje, é muito simples a exaustão. Agora, se eu tenho uma coifa de 3 metros, por mesmo equipamento, chapa, chai-broil e fritadeira, aí é tudo pesado. Aí eu tenho que levar esse duto horizontal 10 metros, tenho que subir, tem 3 curvas, 4 curvas, tudo isso tem que ser calculado. Você calcula a perda de carga que cada duto representa, seja vertical, seja horizontal, as curvas, e aí você dimensiona o exaustor e os dutos de acordo com... Existe uma limitação
física, você pega um prédio que você tem que quebrar parede, laje e 45 e 90, existe uma limitação para a quantidade de curvas Não, e não, 40? Não existe não. isso O aí. exaustor compensa. Posso mandar onde for lá para Hoje, cima. hoje é muito utilizado quando se trata de poluentes mais pesados, você utiliza o exaustor centrífugo limit load. O próprio nome diz limit load, é carga limitada. Então, assim, você tem ele como a compensação dessa perda de carga. Então, eu jogo esse exaustor lá em cima, dimensiono a perda, faço os cálculos, sei, olha, eu vou ter uma perda de 40 mMA aí, E o que compensa isso aí? O motor? a velocidade dele, a dimensão dele, a dimensão do duto. Nada adianta se eu quiser levar todos esses poluentes de forma adequada, na velocidade correta, na pressão correta, na vazão correta até o final da linha dele, se eu não tiver um duto que me proporcione isso. Não tem o que fazer. Então quer dizer que o empreendedor ele inventou de montar um restaurante, escolheu um prédio bacana, ele não sabe como que funciona, tem muita laje, não viu isso, e aí o que ele faz na hora do vamos ver ali, da economia? Tá? Ele vai ele se surpreende. Ó, dá um exemplo prático. Cozinho da Vila. Cozinho da Cozinho da Vila. Vila. Ele alugou um ponto. É cozinho mesmo, aqui viu? no É cozinho da Vila. Cozinho da Vila. Cozinho da Vila mesmo. O Cozinho da Vila, ele alugou o ponto. É um prédio de 6 andares acima da loja. E aí ele alugou e falou, mira, eu quero exaustão, mas pode jogar ali pro lado. Eu falei, mas Robinho, vai jogar pro lado, esse cheiro vai ficar aqui, vai pro... Não, já tá tudo conversado aqui, pode fazer isso. Eu falei, tá bom. Quando foi pôr no dia desse, não, quando você fala uma coifa, tudo duto enorme, dimensionado direitinho, para não precisar acelerar, fazer barulho. Quando foi colocar na direção que ele queria, apareceu 3 vizinhos falando, vocês vão. Não. Que não, vai vir fumaça na minha janela, eu não vou querer isso. Tem, hein? Eu avisei. Falei, Robin, tá errado, você tem que subir o prédio. Não, mas investimento alto, você tem que subir o prédio. Aí, beleza, ele teve que subir o prédio. Subiu o prédio. 22 metros de tubo. Instalado em cadeirinha, puxado em talha. Então, tem todo um contexto de segurança, tem que contratar ou disponibilizar um montador. Ficou barato, né? Aí o investimento que era X, foi X mais 2Y, e ficou muito mais caro, porque aí a máquina tem que ser maior, para compensar essa perda de carga. Você imagina, 22 metros a mais do que você tinha planejado. Esse cara nem dormiu por conta desse investimento que triplicou. Mas eu tenho certeza absoluta que na hora do resultado final... não, você for lá, tá lá funcionando. Ele vai te dar graças a Deus que não tem cheiro de nada, você insistiu. Não se ouve, vizinho não reclama. E ao vizinho também, né? Vai agradecer ao vizinho. O vizinho não reclama nem de barulho, porque a gente dimensiona correto. E nem de caloria ou fumaça dentro do restaurante. E Almir, e aquelas outras ali de lavagem? Essa aí é uma polêmica, né? Cara pra caramba. Lavador de gás é assim, coifa, né? A gente já mostrou aí nas imagens, coifa. Então, se utiliza muito em shopping, né? Existe exigência normativa para lavagem de gases. Não é respeitada. Isso é NBR. 10% é NBR, 14%, eu não me recordo. A gente pode disponibilizar depois o número da norma. Sim. Que fala sobre o tratamento de poluentes. Porque você precisa, de fato, tratar. Você está dispersando na atmosfera, isso é mal para todo mundo. É igual o escalhamento do carro, que veio o tal do catalisador para minimizar a emissão de gases. Então, assim, na exaustão também existe essa possibilidade. Que poucos conhecem, pouco se exige, a CETESB mesmo não corre muito atrás, só se for uma denúncia. Mas em shopping isso... Em shopping é regra. É regra. Em shopping é regra. Você não pode ter cocção sem tratamento. E eu noto muito dentro de shopping, que já peguei shopping que não sei se era problema, se era a instalação, se era a estrutura já montada, que era assim. Mas eu já fui em shopping que eu saí de lá com minha camisa cheirando e não sei o que aconteceu. E a maioria dos shoppings não, você tem ali um ar puro, né? Um ar, sim. Você não sente o cheiro de nada. É porque assim, Vitor, quando você trata de norma, você tem a exaustão dimensionada, você tem por obrigação, se o seu poluente for pesado, você precisa fazer a lavagem desses gases. Então, muitas vezes a coifa é lavadora. A gente tem fabricante nacional de primeira linha de coifa lavadora. Que é muito cara, né? Uma coifa cara, né? Relativamente. Baixou um pouco isso aí? Tá melhor? Hoje já não tá tão caro mais. Porque eles modernizaram. Como é que ela funciona? Então, vamos lá. Então, assim, você tem dentro da cozinha, explicando para você o porquê a cozinha... Para mim, para os nossos ouvintes aqui como diz o Emílio, o afegão médio. Afegão médio é boa. Então, assim, na cozinha, por que a exaustão pode ter sentido o cheiro? Porque está deficiente, é óbvio que está deficiente. Ou nem está funcionando.
Assim, hoje em shopping, se acontecer de uma coifa de um exaustor parar, uma correia quebrar, ele tem um sensor de fumaça logo acima da coifa, assim, em cima da coifa. Se É parou, imediato. já vem um bombeiro lá do grupo do próprio shopping, vai ver o que aconteceu. Se for coisa simples, um disjuntor que caiu, alguma coisa, eles mesmos já dão um tapa ali, mas se for coisa mecânica, para e encerra a loja. E acabou, só vai voltar a funcionar quando tiver resolvido. E você tem, além da exaustão, que a gente está até agora só falando de exaustão, existe a reposição do ar, que é o insuflamento, que ela tem função diluidora, que ela dilui aquele ar estagnado, e tem a função de repor parte da exaustão que o sistema está levando. Então, quando você tem uma coifa lavadora, o que consiste a coifa lavadora? Essa é que sim, a gente tem dois fatores, é um coifa lavador e lavador de gases avulso, ele também pode ser um lavador avulso, não precisa ser necessariamente a coifa lavadora, embora seja mais eficiente, na minha opinião. Por quê? Porque você lava o poluente imediatamente, após a captação dele. Então a coifa está lá, ela tem um sistema de pressurização de água, então a água entra por uma bomba elétrica que pressuriza numa rede de tubo com bicos injetores e faz uma pressão gigante, cria uma cortina d'água, um vapor d'água praticamente, assim, bem forte mesmo, então a fumaça é obrigada a passar por ali, e nisso derruba as partículas pesadas na água. Essa água retorna ou para a própria coifa, na calha coletora dela, dependendo do modelo, ou para um reservatório à parte. Então, derruba a partícula, cai lá tem dosagem de detergente, ou aqui, no caso, se for Já vai quebrando as partículas. que já vai derrubando, vai baixando, qual que é a palavra? Quando decantando, dependendo da sujeira. Se for partícula sólida, decanta, se for partícula já começa a boiar, mas separa da água. Então, quando a bomba retorna essa água, ela já tem uma quantidade de detergente, que é dosada de acordo com a necessidade e programação do timer que fica no quadro de juntores e comando, e ele faz essa purificação do ar. Isso é extremamente importante, tá? Por quê? Porque se eu lavar os gases na coifa, eu não vou poluir meu sistema. Pô, isso seria genial se todos os comércios utilizassem isso ainda aí. não é acessível Não de assim. rua, Ainda não é só de acessível. shopping. Ainda não é acessível assim, porque de fato o equipamento tem que ser muito bem construído, os componentes desse sistema são elevados valores, matéria-prima é elevada, uma bomba de primeira linha, uma bomba já é Abaixou muito. Eu lembro que uma coifa dessa pequena já custa 70 mil. Não. Hoje é muito mais Baixou. acessível, muito mais acessível, Mas mais mesmo assim leve, é caro, né? a chapa é mais fina, a linha 200 aí veio que não é uma beleza. As coifas agora é linha 200, É verdade. lavadora. Então, assim, aí você tem o segundo, então assim, o benefício disso, a sua tubulação, o seu exaustor, você vai ter manutenção com limpeza com muito menos Dá um exemplo de limpeza de uma coifa tradicional, bem dimensionada, uma coifa bacana. Período? Isso, uma coifa padrão de mercado. Inercial, filtro inercial, o cara tem uma hamburgueria. Exato, para uma de lavagem. Quanto tempo demoraria a lavagem, a higienização de cada uma? Vamos ter que citar por um mesmo cliente. Vamos falar de Sim, o mesmo cara tem duas casas. Vamos falar de uma hamburgueria. Ele tem a mesma casa. Vamos supor, ele tem uma coifa convencional hoje lá. E ele produz, sei lá, 1000 burger por semana. Um número razoável aí. Esse cara produz 1000 burger por semana. Numa coifa convencional, com filtro inercial e uma rede de duto de 5 metros de duto, um exemplo, ele vai ter uma limpeza no máximo semestral. Um maior período semestral. A primeira limpeza você consegue estender um pouco mais, porque está tudo limpinho, novinho. A segunda já tem mais resíduo. 6 meses tem que fazer. 6 meses, um prazo máximo aí. O certo é estar olhando. Quem te indica isso? Seu próprio filtro. O filtro indica. O filtro é indicador de limpeza. O filtro inercial. Quando a coifa lavadora, você não vê o filtro, mas você vê a entrada do ar nele. Então não tem mais aqueles filtros. A partícula está sendo derrubada e lavada ali, né? Onde a partícula de óleo encosta, ela fica. Não fica toda, mas ela vai batendo e vai ficando. Então, na entrada do filtro da lavadora, ali já mostra. No interior da coifa, acumula gordura. Então, você tem como estimar momentos. Porque você vê aqui e fala, nossa, como tá filtro sujo. Por baixo, né? Visual. Isso. E se você mantiver o filtro limpo, você vai levar mais tempo para fazer manutenção de limpeza. E quanto tempo demoraria para lavar uma de lavagem? A coifa, no mesmo período. Coifa você precisa ter atenção com o visual. Sim. A coifa. Agora, a rede de dutos, vai passar de 1 ano. Comparando com a normal. Aliás, nós iremos trazer pessoal especializado em limpeza de coifa. Inclusive é um tema que é importantíssimo. Muito. E ele é de extrema utilidade saber disso por conta gordura pega fogo. Pô. Muito facilmente. Aconteceu em São Caetano? Foi por isso que aconteceu isso? Provavelmente. Vamos citar, mas... Existem fatores. Tá, existem fatores. Então, assim, sempre que o cara quer fazer uma churrasqueira, eu falo para ele, amigo, você precisa lavar isso aí.
Por dois sentidos. A poluição que você vai dispersar na atmosfera, que hoje não tá mais usando carvão, mano. Em churrascaria humana não é desnecessário, né? Não tá mais se utilizando carvão. Nosso povo Praticamente. Não tá mais se utilizando. Nossa galera do burger, burger. Tá na lenha. Nossos manos do burger entenderão. Tá na lenha. A lenha é poluente demais. Por quê? Porque a lenha é o pré-carvão, né? Quando você compra o carvão já tá sem casca da árvore. Ele já foi queimado ali, aquela fumaça maior, aquele poluente maior, mais leve. O carvão, ele é mais sólido, ele permanece, ele segura mais ele vai fechando ali, né? Ele segura o resíduo, ele não gera muita tranqueira. Agora, a lenha, meu amigo, é poluição. Tanto que a principal empresa hoje do Brasil, fornecedora de coifa lavadora, ela tem uma coifa específica para lavagem de gases sólidos, de processos que geram poluentes sólidos, que é a churrasqueira. Ela tem uma coifa específica para isso. E ainda assim ela ressalta, é para carvão, não para lenha. Olha aí, ó. Porque vai tupir bico, vai dar um monte de problema, porque é muito poluente. E você já pegou alguns casos aí de fogo mesmo? Sim. De atender o cliente? Eu tenho um exemplo agora, vou citar o nome, cliente, parceiro, amigo aqui, do Heliópolis mesmo, que é o Giga. Pegou fogo no Giga, não é carvão. Sistema novo, já estava lá 1 ano e meio, ele não tinha feito limpeza. Mas aqui produz muito também, Mas o que aconteceu? Qual foi o problema? Ele até mantém a coifa limpa, ele é bem cuidadoso com isso, eu sei porque eu visito com frequência. O que aconteceu? A fritadeira. O que aconteceu ali? A fritadeira deu pau no termostato, temperatura elevou, entrou em ebulição, combustão espontânea. Pegou na coifa que estava ligada, então pegou fogo dentro, mesmo tendo dumper corta-fogo. E se ela tivesse limpa? Se ela tivesse limpa, não teria. Olha aí, ó. Olha aí, galera. Manutenção de coifa, preventiva, limpeza de coifa preventiva, tem que colocar ali no custo operacional ali de vocês, na formação de custo do seu hambúrguer, do seu produto, você tem que fazer essa contabilidade aí, você tem que colocar ali, ó, X centavinho tem que ir de 6 em 6 meses para preventiva do seu negócio, senão pode acontecer o que aconteceu lá. Com certeza. E não é desnecessário, né, vamos colocar no custo aí, vamos isso aí. aprender. Assim, é que você tem fatores. Então, assim, a limpeza agora quem vai fazer essa limpeza? Tem muita empresa ruim no mercado. O cara vai lá, limpa onde você tá vendo e acabou. Enquanto não é o correto ter o sistema ter portas de inspeção, para que você possa abrir e fazer uma limpeza mais facilmente. Então, a norma também define qual é a distância dela. A gente não vai tratar disso agora, mas dá para falar mais profundamente num outro episódio, num outro vídeo, que aí você tem acesso, fica acessível à rede. Então você consegue fazer essa limpeza. Nós vamos, inclusive, quando chegar o momento que vier esse pessoal da limpeza fazer entrevista, prestar informações aqui da forma que a gente está fazendo, a gente vai poder citar, vai citar as dificuldades que eles têm em limpeza, que não é uma tarefa fácil. Esse programa aqui ele vai ser de muita utilidade, meu amigo. De muita utilidade, porque o pessoal vai poder aprender, vai poder entender tudo que ele acha que é desnecessário, porque o empreendedor normalmente ele abre a porta do ele abriu o comércio, abriu com dificuldade, trabalhou 20 anos numa empresa, investiu e ele quer ver resultado. Sim. Então o resultado para ele está baseado apenas no abrir a porta, ligar a fritadeira, a pizzaria ali, fazer funcionar o negócio e esquece do resto. Então você tem que conhecer todos os aspectos do seu negócio, você tem que saber, né? Minimamente. Então esse programa, mas a gente vai aprofundar. Minimamente já é bacana. Já é bastante. Já é ótimo. Já é um bom começo. Mas se você puder ir aos pouquinhos se aprofundando e a gente aqui dando apoio, é um programa bacana, a gente vai trazer gente legal aqui, de profissionais do ramo, pessoas com gabaritadas para te dar. Sim. E é um programa descontraído que você vai se sentir à vontade aqui para ouvir a gente falando. Se tiver dúvida, se tiver dúvida, isso, sugestão, mano, chat aqui, ó. Escreve aí embaixo. Exatamente, vai ter tudo isso. E que outras coifas o Almir tem mais aqui? Tem um aqui que esse aqui eu nunca ouvi. Filtros bafônicos, conhece? Não. Isso aqui, aí, tá vendo quanta coisa a gente tem para aprender? Não. Filtros de carvão ativado. Sim, carvão ativado. O carvão ativado, a função dele é uma boa pergunta. Filtro de carvão ativado. Pô, mas o cheiro, eu vou colocar um filtro de carvão ativado. Ele doméstico? Ok. Doméstico, ok. Por quê? Porque o filtro de carvão ativado, ele demanda uma pressão exagerada para passar. Você não vê que as coifas domésticas são barulhentas? Sim. Quando você coloca no máximo. Você tá falando do depurador. Depurador. Não funciona, né? Funciona. Pô, me ajuda aí. Vai lá em casa lá fazer funcionar a minha. Funciona. Coisa bonita, cara. E nada. Então, se você conduzir
aquele ar quente para fora do seu estabelecimento, ele funciona. Agora, se continuar circulando ali dentro, realmente. Então o problema tá aí, né? Por quê? Vamos lá, filtro de carvão ativado. Filtro de carvão ativado, ele, como o nome diz, carvão ativado. Então, eles são partículas ali, né, grandes, pedaços grandes de carvão, acumulados, bem acumulados, dentro de uma placa de filtro. No doméstico é uma plaquinha pequenininha assim, pretinha, bem um pouquinho ali, para reter odor. Odor. O carvão ativado, a função dele é reter odor. Ele é muito bom nesse aspecto. Porém, para um nível comercial, pouco útil. Porque ele entope muito rápido. Então você tem que estar perto do sistema. Então, tem sistemas, tem um outro sistema eletrostático que chama, que é bastante utilizado. Particularmente, não sou favorável. Qual? Ele é uma alta tensão. Ele trabalha com placas eletrostáticas dentro. Quando a partícula passa, ele é eliminado. Ah, é? Então ele carboniza, ele elimina É um a partir da depurador. alta tensão. Isso existe para depurador pequeno? Existe doméstico. Existe. E existe comercial profissional. Existe. E eu nunca vi isso aí. Manutenção. É muito complicada. Tem que ser especializado porque é alta tensão. Os filtros, você tem que estar sempre limpando, porque se ele suja um pouco mais, ele já perde eficiência. E é caro. O investimento é elevado e manutenção mais constante. Não conhecia. Quanto ao resultado... Não conhecia nos residenciais. O resultado é menos eficiente do que um lavador de gases. Tá? Então muitas vezes você tem que ter 1, 2, 3, 4, 5 estágios de eletrostático e ainda um carvão ativado para ajudar na diminuição. Isso demanda uma exaustão muito forte, muito ruidosa, que cria-se muita carga para que a exaustão seja fluida. E aí o carvão começa a sujar e vai cada vez ficando mais pesado. Tem um exemplo prático. Eu fui no aeroporto aqui, ó. Congonhas. De Congonhas. O cara me chamou lá. Uma hamburgueria lá dentro, já antiga até. Na praça? Lá embaixo, no primeiro piso lá. Aí fui lá, o cara falou, olha, meu não tá funcionando. Meu sistema não funciona. Tava bem dimensionado, bem construído, coifa bacana, tubulação dentro das dimensões, um exaustor de transmissão, axial de transmissão, não era um exaustor centrífugo como mais comum. E ele tinha um sistema eletrostático. Quando eu olhei pra cima, eu falei, esse problema tá aqui. Pô, sério, já veio 3 empresas aqui. Ninguém resolveu. Os caras passam absurdo orçamento, mas eu continuo com o problema, porque não dá para investir tudo isso, um sistema que não é tão... Então não é que resolveu, né? Não é que não resolveu, não. Não, era caro e assim, ele falou que não sentiu confiança, porque os caras queriam fazer era trocar tudo. Aí eu falei, olha, posso dar uma olhada? Ele falou, pô, você tem uma escada aí? Tenho. Conferi que estava desligado, fui no painel central, desliguei todo o contexto. Segurança em primeiro lugar, né? Segurança em primeiro lugar, fui no painel, desliguei os disjuntores correspondente ao sistema dele lá, que é, como eu falei, alta tensão, é carga pesada, tem até indicativos lá disso. Aí eu abri, vi e falei, seu sistema eletrostático de fato não está muito sujo dentro das placas, mas a placa não impede vazão, elas são esparçadas, bem esparçadas. Então, um fluxo de ar legal, ela cria aquela atmosfera energética, né? E quando a partícula passa, ela fecha contato e como se fosse uma bobina de Tesla. Ela queima a partícula e então não carrega. Só que antes dela tinha um filtro de carvão ativado. Placas de filtro de 50 por 50 que pesava 20 kg cada placa. Por quê? Porque estava cheio de óleo. Não passava o ar. Eu falei, amigo, posso liberar para você a exaustão? Sério? Como assim, Lavou? Mano? Ninguém falou sobre esses filtros. Eu falei, peraí. Abri a borboletinha, abri a portinhola, puxei um com muito sacrifício, pingou, acabou com a minha roupa. Beleza, tirei, falei pra ele, ó, dá um saco de lixo aí. Ele pegou um saco, coloquei dentro, guarda aí. Peguei, tirei outro, são 4. Tirei 2 só os primeiros de acesso, porque pra tirar os outros tem que desmontar. Tirei os 2 da porta, coloquei no saco de lixo, falei, guarda aí, liga lá. Joga água na chapa lá. Falou, mano, resolveu. Como assim? Como assim? Todo mundo veio 3 caras aqui de empresa grande e ninguém me falou sobre esses filtros. Eu falei, é isso aí. Por isso que eu tô no mercado há tanto tempo, sem cobrar visita. E sem ter uma página de internet sem indicação. Mais uma vez, o dinheiro vem pela consequência do seu bom trabalho. Eu não tirei por ele. Eu não tirei pra ele. Eu tirei pra quem tá trabalhando na chapa. Pra quem tá trabalhando na coifa. O sofredor, né? Pra quem de fato... Quando eu projeto uma exaustão, Vitor, eu não projeto pro dono da empresa. Eu projeto pra quem tá trabalhando. Eu penso no nível de ruído. Eu penso na eficiência da exaustão. Quando o cliente aceita, tem capital para fazer um insuflamento, que é a reposição que a gente já falou a respeito, que é uma máquina que filtra o ar antes de mandar para o ambiente,
Eu priorizo instalar, porque eu sei que isso vai fazer bem para quem tá lá E dentro. mesmo porque tem a CLT aí, né? Tem muitos processos por conta de condição. O dono do gasta um tremendo dinheiro ali para investir e na hora de fazer a limpeza, um exemplo, Nunca ele existe. peca numa coisa Sim, pequenininha e sim. toma um processo milionário, Eu hein? tenho inúmeros exemplos, eu não vou citar nomes, mas eu tenho inúmeros exemplos de restaurantes lindos, famosos em São Paulo, um dos mais famosos de São Paulo, vai na cozinha dos caras. Aí, ó. Extremamente deficiente, uma cozinha quente, abafada, funcionário passa Cara, mal. Caro, uma cozinha cara, bem montada, com muitas equipamentos vezes, de ponta. mas eles esqueceu da manutenção. Cadê? Então a correia quebrou, do insuflamento ficou sem. Todo contaminado. Deixa aí. Exaustão, começa a patinar a correia, o cara não vê, começa Tá a perder. vendendo, deixa. O funcionário reclama, tem gente que deixa de vir. Meu amigo, você tem como vir da mulher, meus funcionários não estão. Desmaiou uma mulher aqui, teve que levar. Sério, isso é sério. Essa é o filtro? Quando desmaiar, vamos É resolver. isso aí, quando desmaiou, vem aqui, porque senão vai ter Brincadeira, processo. hein? Então, assim, muitas vezes é muito ruidoso o sistema de exaustão, os caras não ligam. O cozinheiro prefere o calor do que aquele 100 decibéis na orelha. Porra, o limite é 85 para se expor durante o período de E aí trabalho. reclama porque o cara reclama, né? Sim. Tá com dor de ouvido, que não vem amanhã, o cara tá. Terrível, terrível. Então, assim, condições Sempre estoura na cordinha mais fraca. condições de trabalho tem muito a ver, de uma cozinha profissional, tem muito a ver com exaustão. Muito a ver, principalmente tem a ver com exaustão. Porque um refrigerador não te cria um problema, a não ser no seu preparo ou na armazenagem do produto. E às vezes esse restaurante tá gerenciado ali para o gerente da casa, um entendedor do assunto, mas ele peca em alguns detalhes, a cerejinha do bolo. Às vezes o dono não tá nem sabendo o que tá acontecendo. Exatamente. Não é? Exatamente. Então a gente não pode condenar exatamente isso, porque às vezes a peça ali, Sim. chave ali que o investidor, ele investiu no negócio, Não tem orientação. não tem orientação, ele só injetou a grana. Sim. E o gerente está gerenciando um pouco mal, poderia ser melhor. Sim. E aí acaba caindo para o funcionário e caindo para o dono, porque o processo vai para o cara. Muito. Entendeu? Então não e esses profissionais, esses restaurantes também de nome, eles também podem beber na fonte de quem sabe, de profissionais que vão vir aqui e entender que, entre aspas, maus profissionais precisam se enquadrar nas leis, Sim, nas normas, né? Isso não é ruim, não, é bom para vocês, viu? Sim, é bom para todo mundo. Para quem trabalha. E é barato, né? E sai no final das contas, sim, porque sai mais não barato. tem retrabalho. Exatamente. Não tem retrabalho. Então, assim, a gente estava falando sobre o sistema de filtragem, né? Que a gente entrou nessa pauta aí. Então é isso. Se você tem o mínimo, que nem hoje eu fiz um orçamento para uma empresa, cujo nome eu não vou citar, que é uma rede. Mas os caras não querem filtro. Que a coisa foi pirâmide, não quer filtro. Eu falei, meu amigo, mas você vai produzir, você tem chapa. Não, mas é que o proprietário não tá sem verba. Eu falei, mas vai fazer errado, uma rede. Mas vai fazer errado. Mas sabe como é? A gente que é assessoria e tal. Eu falei, olha, eu não gosto de trabalhar assim. Não gosto de trabalhar assim, porque isso aí, meu nome tá em jogo. Vamos fazer direito, pô. Olha, o preço da coifa que você quer é essa, o preço da coifa com filtro é essa. Compara a diferença aí. Vê se isso pra você dá pé. Porque a diferença é pequena e no final o resultado é muito bom. Porque se é isso tudo, você vai levar muito menos tempo para fazer manutenção na sua rede, você vai jogar menos sujeira na atmosfera, seu exaustor não vai estar tão sujo. Então tudo isso precisa de fato, como você falou, tem que estar calculado no preço do seu prato. Né? E normalmente esse pessoal, não estou falando de, não sei se eles têm, mas normalmente tem não que seja necessário, mas é conveniente ter aí um arquiteto, né, um engenheiro, tá montando a casa, o cara tá montando a casa para ele, o arquiteto está formatando a casa. Pô, ele tem que, esse arquiteto, ele precisa entrar em contato, se ele não souber, ele precisa entrar em contato com quem sabe na área de exaustão, sim, assim como outros equipamentos, não é? Dá mais um exemplo hoje. Outro exemplo, eu não estava em São Bernardo naquele momento que a gente falou que eu estava indo para São Bernardo, estou tratando exatamente disso. A arquiteta desenhou, me passou, e aí as dimensões que ela estava querendo da coifa para a estética não condizia com a necessidade do equipamento. Eu falei, olha, não vou fazer essa coifa desse tamanho, com o serviço fechado. Nós estávamos lá para adiantar, liberar forro, soltar a tubulação para liberar forro.
Aí ela falou, não, mas é porque a coifa, ontem, 10 da noite me chamou essa cliente, depois de tudo que a gente fez de edição lá, de trabalho, Aham. me chama essa cliente falando, olha, Almir, sabe dar serviço lá, tal, sei, do restaurante tal? Eu falei, claro. Eu falei, então, olha, eu tô com dúvida, na coifa, a minha arquiteta falou que a coifa tem que ser muito menor. Eu falei, não pode ser menor. Mas por quê? Aí eu expliquei. Ah, nossa, é verdade, você tem razão. Aí a arquiteta entrou em contato comigo hoje e falou, olha, Almir, desculpa, eu te passei informações dos equipamentos erradas. Então ela queria pôr a coifa certa. Ela estava até essa, e é raro o arquiteto ter conhecimento de exaustão. Ela falou, não, é que o fogão que está lá não é o fogão que vai para lá. Eu falei, aí você me passou uma base de informação que é o quê? Que é o seu poluente está ali. Ele tem 1,5 por 1 esse fogão que você me passou. Mais a fritadeira. Essa coisa não pode ter só 2 metros, ela vai ficar muito pequena por 1. Tem que ser 1,20 no mínimo de largura para abranger. A norma pede uma folga que a gente vai tratar sobre isso, falar em números. A norma pede uma cobertura além do equipamento, para ter eficiência, para que você não precise acelerar demais o exaustor. Quantos por cento, assim? Por exemplo, você tem ali um fritadeira, um share, uma chapa, 1,20 m ali. Quantos por cento para cada lado O sem fabricante de equipamento? coifa mais conhecido, mais famoso do Brasil, e inclusive está em São Paulo, a sede deles, eles sugerem no comprimento da coifa, então, na linha de equipamento de cocção, que se passe 20 centímetros de cada lado. Então, eu tenho 1 metro uma chapa de 1 metro, eu tenho uma coifa de 1,40 m. E para frente desse equipamento, na cobertura para frente, então vamos supor que esteja na parede, 30 centímetros. Então, é um tamanho, realmente, esteticamente falando, não fica atraente. Mas tecnicamente é funcional. necessário. Por quê? Porque isso vai refletir em todo o contexto. A temperatura do ambiente, o nível de ruído da exaustão. É claro que isso considerando o mínimo de técnica. Não adianta eu chegar uma coifa de 3 metros para um tubo de 30, querer que ele puxe, eu vou colocar um exaustor de 50, de transmissão de alta rotação, que vai gerar um nível de ruído tremendo, vibração, manutenção, um vizinho reclamando de barulho, e não vai resolver esse Mas problema. quando dá para ser estético, tudo bem. Pô, Sim, se você consegue acomodar. Aí, fantástico. Agora, se não dá, a prioridade é você fritar e vender. É isso aí. Se você tiver mau cheiro e cliente reclamando, você vai ter uma tremenda exaustão top. Sabe por quê? Porque você não vai nem ligar. Ninguém vai querer entrar no seu restaurante porque vai estar cheirando mal. Entendeu? Então sua coifa não vai nem funcionar. Fato. Não é? Fato. Então você tem que ligar a coifa, você tem que ligar a fritadeira, você tem que fazer o negócio funcionar. Então pense primeiro no seu cliente e pense em você. Se você gostaria de estar dentro de um ambiente que você saia de lá lembrando. O cara quer comer um hambúrguer ali, sentir o prazer, ir embora e esquecer dele. Sim. Se ele levar o hambúrguer para casa na camisa, ou a esposa dele, não... Você vai em pizzaria quente. Sim. Pizzaria quente pra caramba. A área do forno. O pessoal acha que não precisa. Eu tô falando hoje porque a maioria dos fornos hoje de pizzaria é forno de esteira. Agora, aquilo gera um calor gigantesco. Você tem isolamento térmico, né, parrudo, mas aquilo gera um calor grande. E tem o gás também, um forno a gás, gera queima de gás. Qual é a importância para os nossos espectadores aqui? Seguidores. Falar em seguir, a palavra já diz, ó. Seguidores, segue a gente. Senta o dedo, like, coraçãozinho. Tudo isso aí. Compartilha, comenta. Todas essas coisas que a gente vai deixar aqui, ó, pra galera facilitar para nós aqui. Então, o pessoal de pizzaria, eles acham que o aquecimento ali é normal. Então, porque assim, não é, existe 2 fatores dentro de uma cozinha profissional: a exaustão e a climatização. São distintos. A exaustão não é responsável por climatização e a climatização não é responsável pela exaustão. Então, quando você projeta uma cozinha adequada, vamos lá, vou repetir, vai ter uma exaustão eficiente, tem que ter uma exaustão dimensionada eficiente, consequentemente, e uma ventilação desse ambiente, que muitas vezes envolve exaustão, que não da coifa, exaustão ambiente. Então, você precisa de uma troca, às vezes, porque assim, que cozinha você conhece que tem só a cocção como equipamento? Não tem geladeira. Gerando calor. Pessoas trabalhando. Verdade. Então, você precisa tirar esse ar quente, renovar esse ar quente, diluir esse ar contaminado que pode estar ali. Então, assim, como isso é calculado e dimensionado, nós vamos... A lâmpada, né? Lâmpada gera calor. Agora menos, né? Mas as lâmpadas incandescentes eram terríveis. Tem muito lugar ainda assim. Muito ainda. Então, assim, voltando ao forno, com o forno para esteira... pizzaria ali, forno de esteira. Que o cara às vezes pensa que não precisa. É de coifa, porque ele não solta fumaça.
É mínima de Mas fumaça. aquele calor fica onde? Não, mas se só fosse só o calor, Cê é tava louco. bom. Porque se fosse só o calor, tava bom. E a mas queima do não. gás? Queima do gás. Como é que fica? Explica pra gente Isso aí é o que. extremamente Explica nocivo pro pra saúde. pessoal o que acontece isso Pessoal, aí. Ambiente fechado, queima de gás, sem exaustão. sem Porque exaustão. se tem exaustão, por É exemplo, um o ar cara, bom pra respirar o aquilo? cara tem exemplos aqui até pra citar. O cara tem lá, a cocção dele, ele tem exaustão, beleza, bacana. Ele inventa de, hoje, os deliveries. Delivery solta burger, solta pizza, solta prato, solta tudo. Tem que ter Então, mesmo tudo a ali. cozinha, pra poder valer a pena, porque você já tá com É. um profissional, você já tá com o aluguel correndo ali. Então, o que os caras fazem? Vamos tacar um forninho esteiro, vamos fazer esfirra, porque é muito fácil. Põe ali, ó, tá? Aquele Põe ali. cantinho ali, ó. Põe ali. Cabe ali. Tira o computador dali e mete ali. Se precisar de mais um, a gente põe em cima. Dá. Que Eu dá. já vi 3. Tem 3. Eu tenho uma franquia de bolos que eu trabalho, os caras usam 3 forninhos. Não é forninho esteira, não. É Fornão. Fornão que solta 200 pizzas por hora, E pô. vou falar baixo, hein? 600 pizzas, imagina. Vou falar baixo, hein? 90% das casas da maior franquia não tem coifa. Você é louco. Sem brincadeira, é tudo forno a gás. E qual que é a rotatividade desses funcionários? Porque os caras passam mal, hein? Um Passa, monte não? de processo, né? Você é Um louco. monte de processo. Isso é sustentável, é desumano. Isso é desumano. É um calor mortal Então, ali. voltando lá, o cara pegou o forninho esteira, tacou no cantinho do como é que chama, caramba? A Dark Kitchen dele. O Dark. Tacou no cantinho dos 10 metros quadrados que ele tem lá, que cabe, porque o forno é pequeno e precisa só da bancadinha antes e uma depois pra introduzir, pra receber a pizza. Beleza. Só por agora, depois a gente vê. Depois a gente vê. 10 anos depois, Mano, tá lá, né? esse gás queimado, CO2 dispersado dentro do ambiente fechado, se ele ainda tiver uma exaustão, aquele excesso acaba. Depois que ele sobe, que ele enche o teto, ele começa a acumular no teto, ele chega ao nível da coisa, começa a pegar ele. Mas até aí, você tá com um ar totalmente viciado, contaminado, um cara espirra, enfim. Isso demanda um estudo do local, você vai calcular a metragem cúbica, você vai calcular por onde esse ar vai retomar, porque geralmente você precisa de uma retomada de ar. Tem cara que fala, não, põe exaustão aí, mas precisa repor o ar. Não, vai ter uma boqueta ali. Aquela boqueta, o cara coloca o prato ali antes do garçom vir pegar, já esfriou. Porque a coifa tá puxando tudo, tá vindo tudo pela boqueta. Que o passa-pratos. Sim. Então, tudo isso tem que ser estudado, caso a caso. O cara fica com dor de cabeça, não sabe nem por quê. Não existe um padrão, porque se não conhecer a cozinha do cara, tem que saber. Eu tenho um cliente no Amapá, Vinícius, parceirão Vinícius, abraço aí Vinícius. Parceirão, eu conheci esse cara em São Paulo. Na hamburgueria aqui na Jabaquara. Vou nem citar o nome, também é uma hamburgueria conhecida. E esse cara foi embora. Ele era do Amapá, veio pra cá, fez sociedade com os caras e voltou pra Amapá. Senhor Almir, chama de senhor Almir, já falei pra ele tirar o senhor da história, não adianta. Senhor Almir, tô montando uma hamburgueria aqui no Amapá, mas é o seguinte, ninguém sabe fazer nada aqui. Não dá pra eu trazer sua coifa pra cá, não dá pra me trazer sua tubulação pra cá, mas os seus exaustores eu quero levar. Passei toda a assessoria pra ele gratuitamente, porque é um camarada, é um amigo, é um parceiro. Passei as informações toda pra ele. O que você vai ter? Me passa os equipamentos. Ó, esse. Já tá comprado? Porque às vezes o cara projeta, quando vai comprar, não consegue, porque quer comprar de segunda mão. Não, ele tá aqui, já tá tudo à mão. Mede tudo. É isso aí. Então tem 3 metros de cocção. Daí era 2,5. Falei, põe uma coisa de 3 metros. Se você quiser depois... Você chegou aí pra lá? Não, porque ele convidou, chamou, falou, não dá pra eu ir, tem muita coisa aqui. Não, tô te perguntando se você foi pra lá. Eu já fiz cozinha sem ir. Não. No local lá, em Búzios fiz uma. O cara queria colocar uma coifa e ele queria contornar a escada. Olha que magia. Sim, os caras acham que acha que é origami. Pra ficar bonitinho, né? É um origami. Um origami, não dá pra você fazer um recorte dessa coluna? Falei, mano, preenche essa parede, filho, deixa reto isso aí. Fiz a cozinha pra ele, com a coifa e tal, não precisou ir, a gente mediu ali, parede torta. O italiano virou e falou assim, em Búzios isso aí. Ele ligou e falou assim, eu não acredito que ficou desse jeito. Eu não acreditei que ia ficar. Resolveu. Não, entrou nos ajustes fininho e tal, deu certinho. É muita precisão. A coifa origami não foi feita, me recusei. Mudou a estratégia e funcionou. É lógico. Então, no Amapá, ele me pediu essa assessoria. O que eu faço? Que tamanho de tubo? Que exaustor que eu uso? Passei tudinho pra ele. Ele foi, procurou os caras fazerem. Fizeram, ainda assim, fizeram duplo de tubo quadrado de encaixe, macho e fêmea, que vaza tudo, que é um tremendo erro. Enfim, mas é o que ele tem de recurso. Agora, ele levou, ele me pediu, chamou de novo, Almir, tô montando um outro, mesma configuração, eu quero um exaustor, daquele exaustor seu que tá até hoje, eu não precisei nem limpar,
Aí, ó, o perigo, mas tem, né? Com inversor de Mas frequência, tá. então você controla ele. Demora um determinados pouco momentos, mais. Você consegue trabalhar superdimensionado exaustor, com inversor de frequência tem um resultado bom. Ele tacou outro exaustor meu, mas dessa vez ele levou o exaustor e levou a transição. Por quê? Tubo quadrado, pediu foto, detalhe, fiz desenho, tudo gratuito para ele. Aí, é ó. parceiro e porque é cliente. Cliente a gente tem que dar atenção, eu não nego, tanto que tô aqui. Não, mas o resultado vem, Almir. Tô Quando você aqui. faz um bom trabalho, Sim. sem mal. De novo, eu vou falar isso aqui. Quando você faz um bom trabalho sem olhar para o valor monetário, ele vai vir naturalmente, porque é consequência do seu bom trabalho, de novo. Quem isso. me conhece sabe, eu não seguro informação para mim. Então, assim, eu tive que mandar para ele como era feito o tubo, para que ele respeitasse as flanges. O pessoal fez lá? Aí fez lá. Conseguiu? Ele não me passou o resultado ainda. Ah. Mas eu tive que mandar para ele. Falou, mira, a transição ninguém vai conseguir fazer. Manda a transição para mim. Aí vai toda uma estrutura para proteger, porque é chapa, senão no transporte daqui para o Amapá, mano, é 7 mil quilômetros. Não, é um Brasil, é outro Brasil, 7 cara. 7 mil quilômetros. É 7 mil quilômetros? Caramba, meu. Eu cheguei a morar no Pará, 3.500 quilômetros. Nunca fui pro outro. Mas é longe pra caramba. Lá no Pará, pro Amapá, ainda é longe. A exaustão, ela tem uma deficiência muito grande no país inteiro. Eu sei porque eu já trabalhei em vários estados. Então, assim, essa deficiência se dá muitas vezes por falta de conhecimento, ou muitas vezes se dá por má intenção mesmo, tá? Sim. Má intenção? Sim, cara. O cara vende. Gato por lebre. Gato por lebre. Ou se tem. É mesmo. É os caras que brigam com o cara e não resolvem. Porque mas hoje, com internet, meu, esses caras vão ser queimados logo mais. Sabe como é notório, como é possível perceber? O cara que vende um sistema sem conhecer o que tá vendendo, porque tem muito disso. Por quê? Papo rápido, porque o tempo tá curto. O calheiro, o cara que faz calha, ele tem os mesmos equipamentos de dobra que faz coifa. Ah, é? Só que ele não domina a técnica. Ele acha que é dobra e acabou. Tubo de 30. Aí. Então, quando você sabe que é maldade, quando o cara faz o serviço, até bem feito, mas totalmente mal dimensionado, e ele larga o cliente na mão, e o cliente entra em processo com ele. Não atende mais, né? De monte. Pô, não tá resolvendo. O cara vai lá 2, 3 vezes e nunca mais volta. Ele até gostaria de poder ajudar, mas não sabe, né? Não sabe. Então aqui também tem espaço para esse cara. Então nós vamos dar dicas e logo mais teremos até material de fato didático para esse cara que sabe que exaustão é um manual, né? Um manual. Porque assim, a exaustão ela é lucrativa para quem produz. Aí, ó. É lucrativa. Ó a dica pro empreendedor aí. Ela é lucrativa. Aprender a fazer certinho? Vem pra cá. É isso aí. Né? Então, manualzinho. Aqui nós estamos acolhendo não só o proprietário com problema, ou o funcionário com problema, mas o cara, porque a gente precisa de gente para solucionar esses problemas. Não sou eu que estou propondo solucionar nada. A gente está trazendo formas de entender, compreender para que possa ser intencionado, e existe também o cara que não conhece. O ignorante do saber. O que não conhece. Tanto o cara que compra, o cliente, quanto o cara que fornece serviço. É isso que eu tô falando, como se distinguir um do outro. O cara que não conhece, ele devolve o dinheiro do cara. Meu, eu não consigo resolver esse problema. Isso, desculpa, não posso atender. Eu não consigo resolver. Posso levar embora o que eu te vendi? Vou te indicar alguém. Vou te devolver seu dinheiro? Isso é uma boa. Isso é legal. Eu não conheço, desculpa, eu peguei e não sabia fazer. E diferente do cara que faz, pega o dinheiro, ou às vezes nem termina, isso acontece. Humildade, né? Humildade. É isso mesmo. Mal intencionado é o cara que faz, larga você na mão, briga com você, some. Acabou. E processo, o cara fala, não quero esse cara aqui nem pintado de ouro. Eu falei, mas tá na garantia. Não quero esse cara aqui, meu. Eu tratei com esse cara. Porque ele já veio aqui 5 vezes e não resolveu, fica inventando mentira pra mim. Pô, Almir, que legal. Uma aula, hein, meu? Legal. Uma aula. É uma aula. Uma aula de exaustão, uma aula de... É uma prévia. Então a gente vai tratar muito sobre isso. Com convidados, que a gente vai poder abordar esse tema. Isso, bacana. É isso, mais uma vez, hein, dedada. Porra, que legal. Foi uma aula pra mim, que sou do ramo, conheço bastante, mas eu confesso que fiquei surpreso, tem muita coisa. Meu convidado, o meu parceiro, o meu convidado, que prazer. O nosso convidado, nós estamos nos convidando e o tempo tá curto, a gente tá usando o limite já, no limite, e agradecer, né, porque nós estamos aqui nos estúdios do Sampacast, Prefeitura de São Paulo. Sim, agradecer o espaço. Marciano, parceiro ali. Cara, paciente, instrutivo, tá ensinando a gente como fazer. O Júlio. Juju. E é isso. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de me entrevistar. Muito obrigado. Faz parte do plano, vai. Eu que agradeço. Muito obrigado para vocês que estão aí, que gostaram.
Vamos sentar o dedo, vamos... Se não gostou, também fala. Também fala, pode falar o que vocês quiserem. Manda aí, não esquece de compartilhar, seguir, o sininho, ativar. Não sei se você vai estar vendo a gente no YouTube, no Instagram, no TikTok, ou lá na Casa das Primas, não sei. Mas lembra de se gostou do conteúdo, se não gostou. É isso mesmo. Aí. E vamos para a próxima. Muito obrigado e até mais. Valeu. Pessoal. Obrigado, Almir. Musiquinha.